glória seja dada ao nome do Senhor, amém, igreja? Quero cumprimentar a noiva do Cordeiro mais linda dessa noite na face da terra, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Mestre até aqui nessa noite? Eu me encontro feliz com o Senhor porque Ele preparou essa noite para a minha vida e para a sua vida. E nós nos sentimos honrados toda vez que nós estamos aqui nessa casa. Agradeço mais uma vez ao corpo pastoral, em especial a nossa pastora Thelma, por ter nos imputado este convite nessa noite. E com muita alegria, com muito respeito e com muita gratidão ao autor e consumador da nossa fé, que nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome dEle, amém? E nós amamos essa conexão que o Senhor, Ele faz, porque Ele vem primeiro dando um direcionamento para a igreja do Senhor, admoestando, alertando a igreja, como Ele vem falando nas demais pregações que foram aqui faladas da parte do Senhor, nos instruindo como noiva do Cordeiro a sermos servos prudentes e fiéis na presença do Senhor. Mas outrora também o Senhor vai usar o servo dele para falar aqui nessa casa, nessa noite, de que nós devemos suportar o processo, nós devemos suportar a circunstância, porque uma vez que nós determinamos, levantamos a nossa mão e nos colocamos na posição de servos, o processo vem, a dor vem, as afrontas vêm, as dores vêm, mas nós temos uma certeza que o nosso Redentor, Ele vive, e por fim, pela nossa causa, Ele há de se levantar. E eu quero completar nessa noite, quero ser fiel ao Senhor na palavra em que Ele nos deu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Oh glória! E para completar esse negócio que está gostoso aqui nessa noite, Jesus, Ele vai falar conosco acerca de fé, superando no sobrenatural. Mas você também supera no sobrenatural, executando e exercitando a sua fé, saindo do raso e indo às águas mais profundas, para entender que Ele é Senhor que ainda faz, e que muitas das vezes alguma circunstância vai depender da minha e da tua atitude para algo acontecer, algo ser modificado e o nome do Eterno ser glorificado. Amém? Marcos, no seu capítulo de número 5, oh glória, versículo de número 25 a seguir. Passagem essa bastante conhecida por mim e por você, mas eu não quero ser enfática, quero somente ser breve e objetiva também nessa noite com a palavra do Senhor. Amém? Você que se sentir confortável, fique em pé ou assentado. Eu sei que todo mundo está cansado, mas não é reverência a mim, é reverência ao Senhor. Oh glória! Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia, o fluxo de sangue. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu que seu corpo estava liberto do seu sofrimento. No mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? A que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te oprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Se acerta glorificada.
É de total do nosso conhecimento saber que o nosso Senhor, por onde Ele passava, por onde Ele caminhava, era o seu referencial, operar milagres, prodígios e maravilhas. E anterior a essa cena, o subtítulo deste capítulo vai dizer que Jesus vence a doença e a morte. Antes que essa mulher ouvisse falar do Senhor, ouvisse todo esse cenário a qual nós lemos aqui nessa noite, houve uma narrativa que nós vamos pincelar muito rápido aqui nessa noite, que foi ali chegado um chefe da sinagoga por nome Jairo e vê que ele vai se prostrar diante do Senhor e ele vai pedir com insistência, aos prantos ao Senhor, que a pequena filha dele está à beira da morte. Mas Jesus veio para poder ser o Senhor da morte. É o Senhor que dá vida àquele que já morreu. E a narrativa da história vai dizer que Jesus, ele reverte a história da filha de Jairo. A Bíblia vai dizer que ele reverte a história, o quadro da casa da filha de Jairo. E Deus, ele vai operar, Jesus, ele vai operar dentro da casa de Jairo, ele vai operar lá no cenário da casa de Jairo, mas agora Jesus continua o seu trajeto. E aqui eu já quero abrir um parêntese da parte de Deus para a tua vida. Entenda bem comigo uma coisa: toda vez que o Senhor te levantar para uma obra, entenda comigo uma coisa e entenda da parte de Deus essa noite. Ele te levanta aqui, você cumpre aqui, mas não estagna num lugar, porque tem alguma coisa mais adiante que te espera. Tem algo mais profundo que te espera adiante. Pastor, o que a senhora quer dizer nessa noite? Eu quero dizer para você que você viveu um milagre. Jesus operou algo sobre a tua vida aqui neste lugar, mas é hora de você viver ainda o sobrenatural da parte dele, porque Jesus está dizendo assim: eu estou convidando vidas aqui nessa noite a viver o extraordinário da minha parte, diz a voz do Espírito Santo. E Jesus vai continuar a sua caminhada, Jesus vai continuar o seu trajeto, porque nós entendemos, pastores aqui nessa noite, que Jesus, ele opera, mas ele dá sequência. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta e que Jesus trabalha, é com o princípio da continuidade. Ele trabalha com o princípio daquilo que se inicia, aquilo que vai para o meio e tem uma finalidade. Jesus visita a casa, Jesus cessa a morte, traz vida, mas agora Jesus precisa continuar caminhando. E Deus, ele está dizendo aqui nessa noite: não é tempo de estagnar no meio da caminhada, porque eu estou pregando para vidas aqui nessa noite também que estão desistindo daquilo que Deus, ele te chamou para ser na terra. Jesus, ele está dizendo ao meu ouvido aqui nessa noite: tem vidas que estão aqui nessa casa nessa noite que estão desistindo do chamado e da chamada, porque a aflição da multidão começou a operar, começou a te oprimir no meio da história. Mas Jesus, ele está dizendo assim: olha, eu cheguei hoje para poder reverter a história, e quando eu entro no meio da história para poder fazer algo diferente, eu faço o sobrenatural, diz o Senhor. E Jesus vai continuar. Oh, glória! Jesus está na casa, Jesus está presente, Jesus está aqui neste lugar. Ora macaia chuia mande calaia suia. Romanto de pessia. Eu quero parar um minutinho aqui, por gentileza. Minha irmã, você que está de blusa branca, com atrás de você, lá atrás, com algo, um casaco vermelho. Oh glória, você que levantou a mão agora em nome de Jesus. Diz o Senhor para ti nessa noite: sou eu, o Senhor, que estou visitando a tua parentela, diz o Espírito Santo de Deus. Eu visito para poder mudar o quadro da história, porque é uma promessa que está liberada há décadas atrás sobre a tua parentela e sobre a tua história, e alguns pontos de interrogações que não foram designados, não foram resolvidas ainda, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, diga para ela, Aline, que eu sou o Senhor, que eu estou paralisando alguém no meio do caminho só para entrar com salvação, porque o meu propósito dentro da parentela dela, dentro da casa dela, é para salvação, é para cura, é para milagre, porque a casa dela
antes o Senhor dos Exércitos. Aí Jesus foi embora e uma enorme multidão acompanhava. Quem é que não acompanha gente boa, hein? A gente só quer seguir aquele que tem alguma coisa de bom para dar. Só que o mal da nossa geração, oh glória, me cobre, Jesus, é muitas das vezes querer aglomerar no meio de quem não tem nada para oferecer. Vai doer, mas vai curar. O mal da nossa geração é querer viver a modinha que muitas das vezes é instaurada, e que nós decidimos, a nossa geração decide seguir e interromper o trajeto que Jesus deixou, e volta a dizer o princípio da continuidade. Que é isso, pastora? A continuidade do chamado em que Ele colocou sobre a tua vida. O princípio da chamada daquilo que Ele te colocou para ser sobre a face da terra. Mas Jesus era alguém que todo mundo queria acompanhar. E hoje em dia, se você espremer um pouquinho, pastor, o negócio fica estreito demais. Aí eu já não quero acompanhar Jesus, porque esse evangelho está muito estranho, está me requerendo muita coisa. Mas esse mesmo evangelho que requer algo de você nessa noite é o mesmo que te dá direito à eternidade. Eu vou repetir que para você glorificar, esse mesmo evangelho que te espreme muitas das vezes numa prensa, que você passa na moinha com ele, é o mesmo evangelho que vai te levar de volta para a eternidade. E estava ali uma certa mulher que padecia há 12 anos o fluxo de sangue. 12 anos não são 12 dias. Quem aqui é mulher vai compreender e vai saber muito bem o que é passar pelo seu período do ciclo da mulher. Agora imagina comigo nós 12 dias passando por esse mesmo ciclo. Terrível é, né? Sim ou não? Sim. Agora imagina 12 anos padecendo. Quem padece sofre. Quem padece gasta todos os seus recursos, gasta tudo que tem, aplica tudo que pode, passa pela mão de quem pode, passa pela mão daquele que entende, mas chega um momento em que não tem mais jeito. Mas o interessante é que a mulher ouviu falar que Jesus iria passar. E a fé vem de quê? Do ouvir. E ouvir do quê? A palavra. E essa mesma mulher agora ouve dizer que Jesus ele vai passar pela cidade. Eu não quero entrar na parte teórica para a gente não ficar muito tempo aqui, mas entregar aquilo que Deus ele quer falar comigo, com você. Ela vai ouvir que Jesus vai entrar na cidade. Opa, esse homem, quando ele passa por algum lugar, alguma coisa acontece. Quando esse homem passa em algum lugar, alguma coisa diferente tem que acontecer. E aqui nós estamos nessa noite. Quantas vidas ouviram que Jesus estava passando pela casa de alguém, pela vida de alguém? Quantas pessoas ouviram que Jesus libertava? Digo de antemão, aqui está alguém que não acreditava que Jesus existia, que Deus era bom. Aqui está alguém que escutava, ouvir falar do Senhor, mas eu disse, esse Deus não é bom, nesse Deus eu não creio. Mas é como eu pego embalo aqui um pouquinho nas passagens que foram agora ministradas. Quando a irmã Juliene foi pregando, eu disse, Senhor, eu tive que aprender tudo isso, eu tive que passar por tudo isso. E quando o Senhor nos escolhe, Ele escolhe a dedo, e Ele vai pegar os improváveis mesmo, porque a audaciosa que está aqui hoje, temente, muito temente ao Senhor, já chegou um dia a dizer assim, se você é tão bom assim, me dá pelo menos o direito de ser mãe, porque nem mãe eu posso ser. Bom aonde? É para glorificar ou não? Mas teve um dia que Jesus parou na minha casa. E quando Ele parou na minha casa, eu estou contando isso aqui porque eu só estou dizendo assim, eu tenho endereço certo para essa história ali. E quando Ele passou pela minha casa, houve morte. Não está sujo. Quando Ele passou pela minha casa,
houve tentativa de suicídio. Quando ele passou pela minha casa e pela minha história, houve perca, houve divórcio. Mas o que a senhora quer dizer nessa noite, pastora? Porque ele precisava tirar o que não convinha na minha vida para ele me tornar quem eu sou. Ele precisou tirar tudo aquilo. Mas por que da morte, pastora? Porque eu precisava desapegar de algo da terra. O meu Senhor está nos céus e não era alguém ser humano. E quando ele passa, o negócio fica diferente. Aí quem tem a cerviz muito dura, quem tem um tupete muito alto, começa a ficar pro chão afora. É assim ou não? Aí o negócio começa a estreitar. E como nós vimos aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela possuía. Então era alguém de posse, era alguém que tinha condições financeiras boas. Mas agora todos os seus recursos cessaram. Imagina comigo ela passando, se fosse no tempo de hoje, pelas mãos dos médicos do livrinho da Unimed, todos os ginecologistas, indo pelo livrinho também do São Lucas todinho. Quem sabe ela até recorrendo ao regional da vida, mas ninguém pode fazer nada por ela. E ela escuta dizer que Jesus ali iria passar. Opa! Se eu tão somente tocar na orla do manto dele. Jesus era mestre. Jesus é mestre. Havia um segredo. E o interessante é que a narrativa do texto vai contar que a mulher, ela gasta tudo, que ela perde tudo, que ela passa por todos os médicos que ela tem que passar. Mas a narrativa não vai nos contar por que ela vai tocar na orla do manto. Porque havia um segredo na orla do manto de Jesus. Havia um alinhavado de cor azul diferente que identificava quem era mestre. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu tenho uma identidade para você nessa casa. Eu tenho uma identidade cristã para você nessa história. Eu tenho uma identidade de servo nessa noite para a tua vida. E quando alguém identifica quem é do céu, a história muda. Porque quando alguém identifica quem é do céu, que tem propósito, a história é mudada, o quadro é virado, porque Jesus entra para fazer milagre. Se eu tocar na orla do manto, tão somente eu serei sarada. E o que ela faz? Ela rompe a multidão. A multidão oprimia e espremia Jesus. E o interessante, meus irmãos, é que muitos estão oprimindo, estão espremendo Jesus ali, com a multidão de pessoas que estava. Mas alguém toca diferente. Alguém vai mover de um céu de forma diferente. Porque alguém agora vai tocar com propósito. E quando alguém toca com propósito, a história muda. A história é convertida. Porque alguém que toca, que está passando e somente tocando sem propósito, ele somente passa e vai embora e não recebe. Porque é impossível nessa noite eu e você estarmos aqui e não tocarmos nele de forma diferente. É impossível eu e você estarmos aqui nessa noite, saímos de casa da nossa tarde de hoje, largamos todos os nossos afazeres para cumprir o chamado dele. Ou quem sabe você que está aí sentado, poderia estar de repente sentado na sua casa batendo papo com alguém, mas você decidiu vir aqui neste lugar porque tinha alguém que você sabe que pode sarar a tua ferida, que é alguém que pode tirar do natural para o sobrenatural. Mas Jesus, ele também está dizendo aqui para mim nessa noite: hoje é noite de romper o
Tiago, e é o tipo de fé que reconhece Deus intelectualmente, mas não transforma a vida e nem pode produzir obras. Eu conheço, mas ela também não produz obra. E a fé sem obras, ela é o quê? Ela é o quê? Alguém que tem a fé somente de ouvir e não pratica. Por isso que quando nós lemos o texto bíblico, vai dizer que se então nós tivermos a fé como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos entender que o grão de mostarda, ele está lá no pedregulho, ele pode estar no meio das pedras, no meio de um lugar improvável. Ela está sob um cenário de impossibilidade, mas ela consegue enxergar o que está na possibilidade do sobrenatural. Mas quem está preso a esse tipo de fé, a fé intelectual morta, ela não consegue enxergar o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Ela não consegue enxergar o potencial daquilo que Deus já disse que ela é, que ela tem capacidade para fazer. Mas nós também temos aquela fé que é temporária ou emotiva. Eu creio por um instante. Eu creio por um espaço de fé. E daqui a pouco eu não creio mais. Porque a adversidade, ela veio tamanha, ela veio tão grande, que agora eu já não acredito mais que Deus vai mudar essa história. Eu não acredito mais que Deus vai mudar o quadro da situação. Eu não acredito mais que Deus, ele vai converter aquele que precisa ser convertido. E eu estou pregando aqui nessa noite para a gente que está com a esperança acabada, com falta de esperança, com falta de credibilidade na fé que Ele um dia colocou sobre a tua história. E Jesus, ele é especialista. Às vezes essa fé emotiva que nos move e que um dia já nos moveu, pastor, um dia já foi nos tocado e já bateu na nossa porta. Nós cremos um dia e no outro deixo de crer. Nós cremos em um instante e no outro instante eu já não creio mais. Oh, glória. E eu vou falar de algo muito pessoal, porque a gente vive e prega aquilo que a gente vive de verdade. A gente fala e tem como testemunhar aquilo que a gente vive, daquilo que a gente pratica. Eu sou a primeira a dizer que eu já pratiquei, já tive essa fé emocional. Eu crio, mas eu não crio. Eu criei hoje porque eu estava dentro do templo. E quando eu saía lá fora, esse negócio é pra mim. Essa história não é para mim. Me lembro bem, vou falar isso aqui porque o Senhor está dizendo de cenário financeiro aqui nessa noite. Oh, glória. Me lembro que no meio desse arranque, esse açoite que veio sobre a minha vida, sobre a minha casa, uma das coisas que foram mais tocadas também foi nas finanças. E o Senhor tirou, permitiu que o adversário tirasse tudo. Pensa bem o que é você ter de posse um carro que na época valia 125 mil reais. E de repente, alguém pegar aquele mesmo carro, porque não estava no seu nome, era seu. Você pagou por ele. Eu não estou falando de algo que estava financiado. Eu estou falando de algo que era seu. Mas alguém que não tinha uma sabedoria suficiente para poder entender a malícia do meu e do teu adversário. Hoje eu acordo, eu tenho. Amanhã já não é meu mais. Aí aquilo que me moveu, que me fez acreditar que poderia a minha história ser diferente, e o mesmo trabalho árduo que um dia eu vi o meu pai conquistar, eu iria conseguir, mas agora fora tirado. Também não creio nesse negócio, não. Deus não é Deus de meio termo. Mas agora, oh glória, tudo foi por água abaixo. Empresa foi fechada, carro foi vendido, a dívida ficou para eu pagar. E o que o Senhor faz? Aquieta o teu coração.
Descansa o teu coração. E como que você descansa dentro de um cenário caótico? E eu descansei. E aonde foi um tratamento, onde nós vamos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus para sermos como um cristão que fala em Tiago, que ele está dizendo para a igreja. Porque eu achava, porque muitas das vezes eu achava que somente sentar, ouvir, receber a profecia estava cheque. Mas Jesus queria além. E Ele me permitiu perder. E foi perdendo. Passaram-se 10 anos. O Senhor restituiu. Mas como Ele restituiu, pastora? Na mesma proporção em que eu perdi, Ele me devolveu. Um CNPJ que... Eu estou falando isso aqui, eu não gosto de entrar em área financeira. Quem me conhece sabe disso. Ele me restituiu um CNPJ que eu disse, não, eu não sei nem aonde foi parar papel, eu não sei nem aonde foi parar os documentos dessa empresa, não sei nem o número mais. E um belo dia, deitada na cama, o Senhor disse assim para mim, vai anotando aí. Eu falei, está anotando, Senhor? Ele disse 13 464 470 1000 contra. E parou. Eu falei, mas como é que o Senhor para no meio do caminho comigo? Eu falei, só quer que eu questione o Senhor de novo? Fala aqui comigo os últimos 2 números, porque eu não estou entendendo esse negócio. E eu fui pro joelho. Passaram-se alguns dias. Eu só disse para mim assim, 58, Aline. Eu falei, peraí. Peguei o telefone e deixei eu consultar esse CNPJ. E quando eu abri na consulta de empresarial, estava lá, Aline N. de Oliveira Ramos M.E. Estava inativa, mas existia. É que para mim não existia mais. Eu disse assim, Senhor, por que o Senhor não falou isso comigo antes? Ele disse assim, porque eu preferi te tratar primeiro, para depois te devolver o que você perdeu. E detalhe, ele não devolveu só um, mas ele deu outro de brinde. Como assim, pastora? Ao invés de um, ele deu 2. A cabeça tem hora que fica soltando fumaça. Mas ele, ao invés de dar um só de volta, ele restituiu em dobro. E eu estou pregando para vidas aqui nessa noite que está passando um cenário caótico financeiro. E aí, aonde nós entramos, oh glória, na fé salvadora ou a fé verdadeira, aquela que eu não vejo o que pode acontecer de bom, mas eu estou crendo porque eu ouvi falar. Eu estou crendo porque eu ouvi dizer que Ele faz. Eu estou crendo porque eu escutei que Ele ainda cura. Eu estou crendo porque eu escutei que Ele ainda liberta e que Ele transforma. Eu ainda creio porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E Jesus, Ele está dizendo assim para mim nessa noite: o meu povo nessa casa precisa entender que eu ainda vou fazer milagre acontecer. Eu preparei a data de hoje para marcar encontro com vidas aqui neste lugar. Eu estou passeando no meio da igreja, e quem toca em mim de forma diferente recebe aquilo que eu preparei para cada um, diz o Senhor. A mulher toca na orla do manto, toca no segredo de entender a majestade de quem é mestre, de quem pode curar. A enfermidade foi estancada, o sangue já não jorra mais, não tem sangue mais que vai jorrando. Imagina comigo, nós mulheres aqui nessa noite, graças a Deus que homem não sente essa dor. O cessamento daquela dor, daquele fluxo de sangue intenso por 12 anos.
pede, toca. E ela ficou curada. Ela ficou sarada. E Jesus vai perguntar: quem tocou em mim? Mestre, a multidão te oprime. São muitas as pessoas que estão ao seu redor. Como nós vamos saber quem te tocou? Alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Poderia, minha irmã, aquela mulher simplesmente receber e ir embora, receber a cura, ver o sangue sendo estancado. E detalhe, aquela mulher não poderia estar no meio daquele povo, mas ela estava. Que é isso, pastora? Não é que ela vai quebrar uma regra, mas ela vai entender que o que ela precisa está além do que aquilo que é natural. E quem entende que está além do natural para viver o sobrenatural, ele entende que ele rompe barreira, ele rompe multidão, ele rompe o abafamento das pessoas, ele rompe olhares, ele rompe línguas que falam e que tentam difamar a tua vida. Para entender uma coisa, eu posso até não estar lá. O protocolo diz que eu não devo estar lá, porque ela se tornava como alguém que tinha, oh glória, uma doença e que não podia estar no meio da sociedade. E alguém que está também sangrando há 12 anos não tem força suficiente para poder ir rompendo como ela teve, se não fosse no sobrenatural. Se ela estivesse firmada numa fé sem obras, ela não romperia o povo, ela não romperia a multidão para chegar diante de Jesus. Mas ela rompe tudo e toca na orla do manto. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, a história muda, o negócio transforma. Não tem sangue mais que está jorrando, mas ele é estancado. E o detalhe é que, muito importante, crucial, e que está lá quando os tempos em que Jesus estava na terra, e que ele ainda faz questão nos dias de hoje. Quem tocou? Entre outras palavras, eu quero ver quem recebeu esse milagre. Eu vou repetir isso aqui que é para você entender, para amanhã você não sair daqui como alguém que ficou desentendido naquilo que Deus está falando aqui neste lugar. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou operando em prol da tua vida, em prol da tua história, em prol da tua família. Mas quando eu operar, abra a tua boca e testemunha aquilo que ele faz. Porque tem gente que nos dias de hoje está com medo de inveja, está com medo de olho grande, está com medo de pegar o microfone para contar testemunho. Mas Jesus está dizendo assim: olha, aquilo que eu faço, o inimigo não pode tirar da tua mão. Aquilo que eu opero precisa ainda ser contado, porque eis que estou à porta, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas e quantas pessoas hoje, eita glória, Jesus é bom e come, recebem a sua cura, a porta se abre, a família entra para o altar do Senhor. Mas eu não quero testemunhar, porque se eu testemunhar, as invejas vão entrar, as pessoas vão começar a me amaldiçoar, vão começar a ter olho grande, vão começar a dizer: nossa, mas como ela conseguiu? Pois eu não tenho medo de contar nada daquilo que Deus faz por mim, porque não tosquenejará o guarda de Israel. Aquele que me guarda, aquele que te guarda não dorme. Aquele que guarda a minha história, a tua história, ele não dorme hora nenhuma. Os ouvidos dele não estão tampados, nem os olhos fechados, que não possam te guardar onde você vai. E haverá um testemunho, moça, para tu contar. Só que esse testemunho, ele é um testemunho
não vai trabalhar com quem? Como assim, pastor? Ele não vai pegar porque eu tenho medo? Não. Ele quer que você largue o medo. Ele quer que você largue o medo e volte para outra banda do mar. Oh, glória! Ele quer que você largue o medo, a frustração. Oh, glória, isso aqui é muito forte. E volte para o mesmo lugar onde tudo deu errado. Jesus mudando o negócio. Ele está dizendo assim: eu quero que você volte para o mesmo lugar que houve derrota, que houve destruição, que houve que houve, oh glória, línguas que se levantaram para deformar o teu nome, somente para dizer para você: volta, porque agora é diferente, porque eu estou liberando o comando, e quando eu libero, não tem inferno que prevalece, diz o Senhor. Senhor, oh glória, assustada, a mulher trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou e prostrou-se. Gratidão, reconhecimento, entrega, porque ela poderia, e se fosse a nossa geração seria assim: mas pastor, a senhora está pregando aquilo que o Senhor está dizendo para eu sair dessa fé, um tipo de fé rasa, para entrar para a fé sobrenatural e salvadora. E está dizendo que a minha geração faria diferente, sim. Boa parte dela. Olha, recebi e está tudo certo. Meu celeiro voltou a ficar cheio, a porta se abriu, o casamento foi restaurado, a vida financeira está tudo, a conta está toda positiva. No ministério todo mundo me aplaude e bate no meu ombro para dizer: nossa, você faz tão bem tudo. Eu me incomodo com elogio demais. Eu me incomodo quando tem muita gente batendo no meu ombro e dizendo: tá muito certo, pastora Aline. Porque a rasteira vem logo a seguir. Não deixa vigiar, não. Não deixa estar na torre da vigilância, não, para ver o que acontece. Aí Jesus vai perguntar quem é que tocou nele. Sou eu. E ela prostra, se coloca diante dele e reconhece, e vai dizer: olha, assim, assustada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e declarou toda a verdade. Tem alguém aqui nessa noite que ainda vai sair com medo de testemunhar que Deus vai fazer a partir de hoje? Porque se Jesus fazer algo por mim amanhã, e Ele me dá a condição de estar aqui na segunda eu testemunho. É difícil se eu conseguir vir, mas no dia que eu pisar o pé aqui de novo, eu testemunho. Aí Jesus vai dizer assim: olha, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja liberta do teu sofrimento. A tua fé. A tua fé. Ela teve fé. Ela ouviu, praticou, rompeu a multidão, tocou na orla do manto, entendeu que Jesus era mestre. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, Ele veio para os seus, e os seus o negaram, o rejeitaram. Mas tem alguém que só ouve falar dele e que vai atrás dele, porque sabe que o problema vai ser sanado através dele. Mas eu nem preciso que ele libere uma palavra, eu só preciso tocar na orla do manto dele. E quando eu entendo isso, eu entendo da majestade e da maestria que Deus tem, que Ele é e que Ele pode fazer. Vai, porque a tua fé te salvou, e tu estás livre do teu sofrimento. Se fosse eu sairia gritando, eu correria, saltaria, pularia, falaria em línguas,
gritaria muito alto. É por isso que alguns rostinhos aqui eu conheço, que já me vem aqui em tarde da bênção. Eu não me canso de dizer, eu não fui a mulher do fluxo de sangue, mas eu fui a mulher estéril. Lembra quando eu disse lá atrás? A esterilidade também tinha na minha casa. Mas a prova que eu pedi para o Senhor foi o que, Senhor? Se tu és bom, se você é bom, perdão, porque foi dessa maneira que eu disse. Eu não vim de um lar evangélico, eu não vim de um berço evangélico. Eu era proibida de entrar na igreja evangélica. Mas você sabe por quê, igreja? Porque havia maus testemunhos. Meu pai era um homem de posses. E muitas das pessoas, isso aqui é muito sério, muitas das pessoas que deviam e não pagavam meu pai, era justamente os que estavam dentro da igreja. Pastor, a senhora veio atacar alguém aqui? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou te ensinando mais uma vez a ser crente, a ser servo. E devido ao mau testemunho, meu pai dizia: não pisa o pé em igreja evangélica nenhuma. Eu ia caminhando para minha crença, cria em tudo que estava lá pendurado, menos em Deus. Todos eles faziam tudo para mim, menos Deus. Eu disse: agora, o Senhor levou meu pai, me permita agora pelo menos ser mãe, já que você é muito bom, como dizem. Mas eu quero uma menina. Alguns já ouviram isso aqui? Eu quero uma menina e essa menina tem que ser a minha cópia fiel. Eu quero uma bebê muito grande. Eu não quero menino pequenininho, magrinho, não. O bebê tem que ser bom, é gordo, para segurar pesado e tomar muito leite. A gente que vem do Nordeste é diferente, né? Quando a gente já levanta comendo um cuscuz, uma carninha, ou que seja de carneiro, ou que seja uma carne cozida, alguma coisa forte. Quero uma criancinha bem grandinha. 30 dias depois, 30 e poucos dias depois, o negócio começou a embrulhar o estômago. Falei: tô grávida. Tenho certeza. Aquela audácia que eu tive no meu quarto, eu acho que teve efeito. Vou fazer um teste, caladinha. Positivo. Eu falei: agora pra provar, só vai, tá faltando uma parte aí, ó. Eu não sei se é menino ou se é menina, mas eu vou lá. Porque se ele me respondeu sem precisar de eu fazer a cirurgia, que na verdade era pra tirar tudo, pra evitar um câncer, porque o negócio era hereditário. E quando eu fiz o primeiro ultrassom, que foi com o doutor Fabrini ainda, eu falei: é uma menina, não é, doutor? É muito bem. Eu falei: é uma menina. Aí se alguém contradizesse a irmã: não, amada, nós vamos olhar aqui direitinho pra ver. Eu falei: é uma menina, eu tenho certeza. Futuca aí que é. Futuca aí que esse negócio tem uma menina aí. É uma menina. A menina só nasceu com 53 centímetros. 4 quilos 950 gramas. Foi pequena ou grande? Jesus ouviu ou não ouviu? E detalhe, você olhar pra mim e olhar pra ela é a mesma coisa. O único detalhe é que eu tô mais cheinha e ela é mais esbelta. Mas é a mesma coisa. Todinha. Mas Jesus abriu a madre até demais, né? 4. Abriu. Aí veio outro menino, depois outro menino, e por fim uma menina. Eu falei: agora chega. O Senhor foi muito bom e foi bom 4 vezes. Agora parei. Não quer mais não. Mas o importante é que o nome dele foi glorificado. Aí, pastora, a senhora disse que lá na sua casa foi assolada porque a senhora precisava ser tratada por ele. Sim, porque quando eu casei fora da obediência. Eu não conhecia o Senhor, não sabia o que era buscar discernimento. E é por isso que muitas das vezes a gente fica frustrado emocionalmente. Teve o divórcio. Fazer o quê? Casei mal. Não estou falando mal de quem eu casei, mas foi mal a minha escolha de não ter perguntado e esperado o tempo de
isso, igreja, se fosse lá no tempo atrás, em que eu pudesse consultar ao Senhor, pedir ao Senhor a permissão e saber se Ele estava no relacionamento, eu teria pedido. Pastora, a senhora está dizendo que está certo divorciar. Eu estou dizendo que está errado você casar e você acalentar e começar um relacionamento sem consultar a vontade do Senhor. Não sou a favor do divórcio, embora já fui divorciada, mas não tinha sabedoria, não tinha instrução, não tinha discernimento. Mas alguém que teve lá outrora um casamento frustrado, algo perdido, um relacionamento sentimental todo acabado, uma maldição que permeava a minha família. Somente a minha avó foi casada, ficou viúva muito cedo e continuou a vida dela e está até hoje viúva. E o restante, todo mundo foi o que? Morar junto. Eu falei, olha, esse negócio não vai parar em mim mais não. Lá ele começou, aqui ele quebra. E para honra e para glória do nome do Senhor, o Senhor me deu um novo casamento. Esse mesmo casamento é alguém que um dia estava afastado dos caminhos do Senhor, com uma chamada, uma unção pastoral sobre a sua vida. E é aquilo que o Senhor disse, pastor. Às vezes o Senhor tem que nos prender para soltar alguém. E Ele me prendeu e me permitiu entrar em um quadro depressivo, de ansiedade, agrofobia, síndrome do pânico, que tudo é pânico, você imagina o dia. 6 medicações por dia, contando com a SOS, só para poder libertar alguém, só para poder terminar de tratar o caráter da Aline, e para eu ver e o bom testemunho dentro de casa ser reconhecido, porque testemunhar o nome do Senhor aqui dentro do templo é muito fácil. Eu quero ver lá dentro da tua casa. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, Ele reconciliou com o Senhor. Está vendo a fé salvadora? A fé que foi aplicada é a fé que move a ti a levar para o sobrenatural. Mas porque, pastora, tem alguém que já tinha um chamado pastoral, mas era alguém que estava calejado com quem estava dentro da igreja. Mas é alguém que viu a referência dentro da sua casa. Você está falando muito bem da senhora, pastora. Não, eu estou falando daquilo que eu faço, as obras que os meus pés produzem, que as minhas mãos produzem diante da obra de Deus. E Ele mudou a história da minha casa e tem mudado. Por isso que o Senhor nessa noite está te convocando a viver essa fé salvadora firmada numa rocha, que produz salvação, que produz cura, que produz libertação, mas que unicamente nessa noite Ele quer dizer para mim e para você: eu quero salvar a tua casa, eu quero salvar a tua família. E quando eu salvo a tua família, salvo a tua casa através da tua vida, o meu nome é glorificado. Vai em paz, mulher. Tu estás curada de todo o mal e de todo o sofrimento. Hoje é noite que Deus escolheu para a minha vida e para a sua vida, para dizer assim: olha, pode ir embora para casa em paz. Vai embora para casa em paz, porque a partir de hoje eu começo a mudar o roteiro do cenário da tua história. Eu começo a mudar o cenário da tua parentela e dentro da tua casa, na tua finança, na tua vida sentimental, na tua vida conjugal, na tua vida com os teus filhos. Aquele que está perdido, Jesus, Ele vai trazer de volta para a presença dEle. Não ora pedindo para Deus ficar passando a mão na cabeça, não. Entrega e pede Jesus para paralisar ele no meio do caminho, porque Jesus ainda paralisa vidas. Jesus ainda para vidas que está com um tupetinho muito alto, só para transformar e colocar do jeito que Ele quer. Olha eu aqui, olha eu aqui. Nessa noite Ele te convoca a viver a fé salvadora, sobrenatural, extraordinária, que vai impactar
você está livre de todo o seu sofrimento. Quem crê que nessa noite que o teu sofrimento cessa hoje? Quem crê nessa noite que o teu sofrimento a partir de hoje, ele acaba? Só porque Jesus escolheu o dia de hoje, dia 2 de maio, para dizer para minha vida e para a tua vida: cessou. Pode ir. O surtimento daquilo que eu estou fazendo hoje você vai entender no decorrer dos dias, no decorrer dos meses. Oh glória! E tem vidas aqui nessa noite que eu disse que finde o mês de maio. E se você quer, você toma posse, pega junto. Eu não vou ficar apontando você aqui nessa noite. A irmã já está pegando ali, ó, que ela é sábia. Ela já pegou, foi com a mão ali no vento. Porque os anjos do Senhor estão passeando no meio dessa igreja. Antes que finde o mês de maio, que chega o dia 31 de maio para o dia 1º de junho, o Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, como profetiza do Senhor na terra, que Ele fará uma virada de chave sobre a tua história, sobre a tua descendência, sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida conjugal, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua vida ministerial, e o nome dele será glorificado, para você entender e dizer que o teu sofrimento cessou, porque você entendeu que nessa noite Jesus passou nos corredores dessa casa e operou um milagre em prol da tua vida. Se você recebe, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Jesus é bom e já deu vitória. Eu estou saindo com a minha. Você sai com a sua daqui? Oh glória! Jesus operou e vai continuar operando. E assim eu quero agradecer minha rica e gloriosa oportunidade. E volta a palavra a quem é de direito nessa noite, em nome de Jesus.